Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lisley Alves, a sua professora de anatomia. Nessa série de vídeos de hoje, nós iremos abordar alguns aspectos bem simples, mas bastante importantes para quando a gente começa a estudar anatomia. Nós faremos 3 vídeos bem curtinhos a respeito desses assuntos, combinado? Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão do corpo humano e sobre a posição anatômica. Qual a posição que o corpo precisa estar para que nós possamos nomear e numerar estruturas? Tudo bem combinado? No segundo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns planos que a gente chama de planos de secção e delimitação, tá certo? E no terceiro vídeo, a gente vai falar de alguns termos de posição e direção bastante importantes, para não dizer fundamentais, no entendimento da anatomia humana. Combinado? Então, vamos lá curtir esses 3 vídeos bem curtinhos aí da série, tá certo? Espero vocês. Vamos lá então? Vamos! Olá pessoal, vamos começar então? Nesse primeiro vídeo da série, nós vamos estudar um pouquinho sobre a divisão do corpo humano. Por que é importante a gente fazer essa divisão? Toda vez que a gente vai estudar qualquer tipo de matéria, não importa o assunto, se é anatomia, se é biologia, se é geografia, a gente sempre parte de um macro, de um assunto grande, para um assunto pormenorizado, setorizado, para a gente poder entender melhor. Com o corpo humano é a mesma coisa. Nós dividimos o corpo humano em algumas partes que nos auxiliarão no entendimento das regiões, tá certo? Então, lembra aquilo que aquela brincadeira, aquela musiquinha que a gente tinha lá na escola? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Mais ou menos isso, tá certo? Um pouquinho mais aprofundado. Na divisão do corpo humano, a gente começa aqui, ó, cabeça. E a cabeça, na anatomia, a gente divide ela em 2 partes ainda. Face, que é aqui, né? E crânio, tá? O crânio, vocês também verão aí com o nome de neurocrânio, tá? E a face vocês também verão por aí em alguns livros com o nome de viscerocrânio, tá certo? Então essa é a cabeça. Depois da cabeça nós temos a região do pescoço, tá certo? Quando sua mãe fala pra você assim, onde está a sua cabeça, menino? Você fala em cima do pescoço, né? Já tá aprendendo anatomia, tudo bem? Depois do pescoço nós temos o tronco, aí a gente tem o tórax, abdômen e pelve, que é a região mais inferior, tá? Entre o tórax e o abdômen nós temos uma divisão, tá? A gente tem aqui um músculo chamado de diafragma, que divide essas 2 cavidades, certo? Agora, entre o abdômen e a pelve, a gente não tem nenhuma estrutura que divida essas 2 cavidades, tá? Então, abdômen e pelve. Fora isso, nós temos os membros superiores e membros inferiores, como está mostrando nessa figurinha aqui do lado, tá certo? Nos membros, nós vamos ter aqui, ó, raiz, que é a parte que vai fixar o membro, que é uma parte mais móvel aí, né, do corpo, ao tronco, tá certo? Então, por exemplo, no membro superior, nós temos aqui raiz, que é o ombro, tá certo? Escápula, clavícula. Depois, nós vamos ter a parte que a gente chama de parte livre do membro superior. A gente tem aqui, ó, braço, antebraço e mão, tá certo? Então, essas são as divisões do membro superior. Fora isso, nós temos os membros inferiores, tá? Que, como está mostrando aqui na figurinha ao lado, nós temos também lá raiz, que no caso do membro inferior é o quadril, tá certo? E depois nós temos a parte livre do membro inferior, que nós vamos ter coxa, perna e pé, tá certo? Então, é errado, digamos assim, falarmos que todo membro inferior é perna, né? Às vezes a gente tá com uma dor aqui na coxa, a gente fala, nossa, tô com uma dor aqui na minha perna, mas perna é a região que está entre o joelho e o tornozelo, tá certo? Então, coxa, perna e pé. Tudo bem? Dito isto, agora nós precisamos entender a partir de qual posição que nós iremos colocar o corpo para começar a estudar anatomia e nomear e numerar algumas estruturas. Quando lá no terceiro vídeo da série, onde nós vamos falar sobre termos de posição e direção, vocês vão ver como é fundamental nós sabermos essa que nós vamos falar agora, que é a posição anatômica. A posição anatômica, a gente parte de, como está mostrando nessa figurinha aqui do lado, ó, a gente parte de um indivíduo ereto, tá certo?
com o corpo totalmente ereto, a cabeça voltada para frente, tá certo? Os membros superiores ao longo do tronco, com as palmas das mãos voltadas para frente e os pés unidos e também voltados para frente, tá certo? Essa é a posição anatômica, né? Não é assim, ó, igual os egípcios, não é de ladinho, não é sentado, posição anatômica. Essa posição que tá aqui na figurinha, aqui do lado para vocês, tá certo? Então, professora, eu preciso decorar isso? Não, é só você prestar atenção. Então, é indivíduo ereto, olhando para frente, com os membros superiores estendidos ao longo do corpo, não é um assalto, tá certo? Então, aqui ao longo do tronco. As palmas das mãos, importantíssimo, virado, voltado para frente, tá? Isso a gente vai ver que vai fazer uma grande diferença na hora da gente nomear estruturas. Combinado? Então, por enquanto, é isso. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre os planos de delimitação e planos de secção. Combinado? Espero você. Até daqui a pouquinho. Tchau!